Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. E nesta semana eu entrevisto o empresário, fundador da Localiza, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, Salim Matar. Ele também é um dos fundadores do Instituto Milênio e do Instituto de Formação de Líderes. Aqui no estúdio, ao meu lado, o jornalista Paulo Silva Pinto, do jornal digital Poder 360. Salim, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo perguntando o seguinte: você costuma dizer que é uma pessoa que acorda sempre indignada, inconformada com o país da forma que está. Minha pergunta: hoje acordou dessa forma também e quando vai deixar de acordar deste jeito? Boa noite. Ótima pergunta, Rosiane e Paulo. É ótimo estar com vocês aqui. Bem, todos os dias, de fato, eu acordo inconformado e indignado pelas coisas que acontecem no país, pela afronta que é o Estado versus o pagador de impostos. Então é o seguinte: continuarei acordando todos os dias indignado e inconformado, porque o Estado toma medidas sempre preterindo o cidadão pagador de impostos e em prol daqueles que estão dentro do Estado. Falando assim, Salim, a pessoa pode pensar: poxa, então ele é um pessimista? Você não é um pessimista, não? Acredita que isso muda em algum momento? Eu sou um sagitariano muito otimista. E eu tenho uma hashtag que é: eu acredito no futuro do Brasil. No futuro. Então, o que nós temos que fazer são muitas transformações no Brasil. Não basta fazer mudanças e melhorias incrementais. Nós temos que fazer uma transformação no Brasil. Rosiane, nós temos hoje no Brasil 30 milhões de brasileiros trabalhadores com carteira assinada. E temos 12 milhões de servidores públicos. Eu te pergunto, você acha correta essa proporção de 30 milhões de trabalhadores e 12 milhões de servidores públicos? Isso demonstra que a nossa máquina é muito pesada. E isso se traduz em carga tributária. O trabalhador, o operário, qualquer um indivíduo que trabalha, 5 meses do ano, ele trabalha para pagar impostos. Esse é o tamanho da carga tributária brasileira. 5 meses de trabalho para pagar impostos. O empresário brasileiro, tem muito empresário brasileiro que gosta de uma ajuda do governo, de dinheiro emprestado, subsidiado do governo, ou de uma ajuda para barrar a concorrência de produtos importados. Eu pergunto, o empresário brasileiro é liberal? Paulo, o Brasil foi governado pela social-democracia ao longo dos últimos 34 anos. Desde a saída do governo militar, os sociais-democratas estão no governo. E os sociais-democratas têm uma maneira muito diferente de entender o mercado como nós liberais. Nós liberais somos a favor da competição plena, para que possa cair o custo de serviço e do produto para o consumidor ter mais acesso. A social-democracia, que busca o estado de bem-estar social, se você falar isso, quem pode ser contra um estado de bem-estar social? Ninguém vai ser contra isso. Ninguém vai ser contra uma Constituição cidadã. Mas essa Constituição cidadã criou privilégios, criou castas. Então, esses anos de governo da social-democracia, os empresários se acostumaram muitas vezes a ter a proteção do Estado. E com isso, de alguma forma, barreiras de importação, benefícios através de bancos estatais sempre aconteceram. Agora, no governo Bolsonaro, é que está sendo mudado esse tipo de relação dos bancos públicos com empresas privadas. Agora, antes da social-democracia, tinha o regime militar. Era um momento de liberalismo ali? A maior parte das estatais que existem hoje foram criadas naquela época. O governo militar não foi um governo liberal. Tem até uma história interessante
que um jornalista entrevistando Mário Henrique Simonsen, que foi ministro da Fazenda, falou: ah, mas ministro, você, durante a sua gestão, você criou algumas estatais. E ele então respondeu para o jornalista: não me julgue pelas estatais que eu criei, mas me julgue pelas estatais que eu não deixei que criassem. Então, o governo militar foi um governo, não foi um governo liberal, foi um governo mais intervencionista, apesar de ter grandes figuras participando do governo, mas não foi um governo liberal. E, naquela época, surgiu um grande estatismo no Brasil. Então, essas Eletrobras, Petrobras, Brás, tudo foi da época do regime militar. Então, foi uma pena, porque nós poderíamos ter tido, como no Chile, uma administração militar provisória, transitória, de melhor sucesso do que foi no Brasil. Ô Salim, agora você acha que este governo especificamente vai ser possível classificar como? Rosiane, durante a campanha de eleições, o candidato Jair Bolsonaro se apresentava com uma pauta conservadora na família, na sociedade, nos costumes, e ele dizia algumas coisas muito interessantes que eram de cunho liberal. Ele falava, e eu gosto muito desse termo, em tirar o Estado do cangote do cidadão. Ele falava em reduzir o tamanho do Estado, e ele falava em privatizações e em acabar com a corrupção. Então, esse discurso do presidente era, de fato, um discurso que fazia sentido com aquela pessoa que ele havia convidado para ser o seu ministro da Economia, que foi Paulo Guedes. Paulo Guedes tem uma agenda liberal para a economia e tudo parecia ser um casamento entre conservadores e liberais. Conservadores são primos dos liberais, então, de uma certa forma, é uma agenda que faria sentido, sim. Mas aí, em algum momento, perdeu esse foco no liberalismo. Foi somente por causa da questão da pandemia, que exigiu, de fato, uma estrutura mais forte, um apoio emergencial do Estado em várias direções, tanto para enfrentamento da crise sanitária como da crise econômica, ou tinham outros motivos? Quer dizer, a agenda liberal já estava se perdendo de alguma forma? Ótima pergunta, Rosiane. O candidato Jair Bolsonaro sempre falou na campanha: não vai ter toma lá da cá no meu governo. E ele, então, iniciou com um ministério absolutamente profissional, técnico, de indicação pessoal do presidente. Não houve uma partilha de ministérios quando ele começou. Eu estava no governo e eu fui testemunha ocular do que aconteceu. Eu vou te contar um exemplo. A Casa da Moeda era para ser privatizada. Para privatizar a Casa da Moeda, que é um monopólio a printar papel moeda e cunhar moedas, é um monopólio da Casa da Moeda. Para vender a Casa da Moeda, precisamos de um projeto de lei, de uma medida provisória, que quebra o monopólio para a gente vender a Casa da Moeda, mas não com monopólio. Senão você sai do monopólio público para o monopólio privado. Então fizemos a MP 902 para quebrar o monopólio da Casa da Moeda e tentamos. Nós precisávamos do apoio e que a Câmara dos Deputados e o Senado concordassem. Logo depois de nossas gestões, nosso empenho, a MP 902 caiu. Isso significa o seguinte: ela não foi aprovada. Os deputados federais da Câmara dos Deputados e os senadores disseram: ô Bolsonaro, ô Guedes, ô Salim, nós não queremos que venda a Casa da Moeda. Então, ali eu percebi um presidente da República que não tiver o apoio do Congresso, que não tiver uma bancada forte no Congresso, preferencialmente até a maioria, não consegue governar. Então, o presidente Bolsonaro começou a fazer gestões no sentido de formar uma bancada de apoio ao governo.
Eu quero lembrar a você, Rosiane e Paulo, que os governos anteriores, o governo Temer, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, foram governos que eles chamam, pode chamar de colisão, não importa que nome que se dê, bonito ou não. Mas, de uma certa forma, foram governos que houve o toma lá da cá. Para construir essa coalizão que está se fazendo agora, esse apoio ao governo, para conseguir as coisas que o governo quer, o que está se fazendo é um pouco o que se parece com o toma lá da cá, não é? Exatamente, Paulo. Vamos lembrar o histórico da democracia brasileira dos últimos 34 anos. O primeiro presidente eleito foi Sarney e houve um rateio entre os ministérios. Depois, você viu no período Fernando Henrique Cardoso, período Lula, então houve sim uma política de toma lá da cá. Então, é muito lamentável eu ter que dizer para você que faz parte da história da democracia brasileira, nos últimos 34 anos, o toma lá da cá. Como o presidente Bolsonaro não entrou no toma lá da cá, ele não conseguiu passar muitos projetos no Congresso. Você verifica a dificuldade que nós temos para poder aprovar, no Brasil, a independência do Banco Central. Nós conseguimos fazer a reforma da Previdência, se conseguiu fazer a lei da liberdade econômica, a lei do saneamento, mas o resto está tudo muito difícil, porque o governo não tem uma maioria no Congresso. Então ele vai ter, sim, que buscar uma forma de conquistar uma boa bancada ou uma maioria no Congresso para poder governar, ou seja, para passar os seus projetos de governo. A aproximação com o Centrão, então, interferiu de alguma forma nessa agenda? O governo, lembra que hoje eu tenho a informação que você tem, eu leio o jornal. Então, o que está acontecendo, o Centrão, muitas pessoas falam de forma pejorativa. Ora, o Centrão foi de grande importância nos governos petistas, que muitas leis ruins não foram aprovadas graças ao Centrão. Então, o Centrão fez um papel de fiel da balança, em certos momentos, na sociedade brasileira. Então, o presidente está buscando se ancorar com alguns partidos para que ele tenha uma base que sustente o governo dele. Então, vocês estão vendo as dificuldades de passar a reforma administrativa, a reforma tributária, tudo muito suado. Então, por isso que eu acho que, de fato, é necessário que o governo tenha uma maioria ou, pelo menos, uma bancada representativa no Congresso. Salim, mas o que se vê atualmente no governo é a ausência do liberalismo, quer dizer, não se chegou lá ainda, e a volta do toma lá da cá. Em que esse governo vai ser diferente dos anteriores se ficar desse jeito? Paulo, neste governo, a chegada do Guedes, que é um liberal, fez com que todos os liberais brasileiros tivessem um momento de êxtase, dizendo, agora a coisa vai. Porque seria uma transformação no modus operandi, na forma de como se administrou o governo ao longo desses anos. Então, foi para o governo, um punhado de liberais foram para o governo. Então, eu me lembro, Paulo, que nos anos 80, quando eu frequentava o Instituto Liberal, os liberais cabiam numa Kombi. Hoje, os liberais que estão no governo, já dá para encher uma van. Já são umas 16 pessoas. Embora eu diria que os liberais no Brasil já dá para poder encher diversos estádios, porque já são muitos liberais no Brasil. Mas no governo foram muito poucos. Então, na realidade, uma andorinha não faz verão. Não basta apenas ser o ministro Guedes e ter alguns secretários liberais. Por exemplo, na desestatização, Paulo, você presenciou que eu fiquei no governo durante 19 meses e eu sou um indivíduo da iniciativa privada que critico, e eu estava vendo a revista Exame de setembro de 1989, 31 anos atrás, uma matéria em que eu dizia sobre a redução do tamanho do Estado e a importância das privatizações. Então, eu tenho sido coerente com o meu pensamento. Então, ao tentar privatizar, eu verifiquei que algumas empresas nós não conseguiremos privatizar.
deixamos uma esteira, um punhado de empresas, cerca de 14, que serão privatizadas no próximo ano, mas eu verifiquei que muitos ministros não querem privatizar as suas empresas. Então eu tive muita dificuldade para iniciar a privatização dos Correios. Muita dificuldade. Agora o Correio está indo. E com o ministro Fábio Faria, que é uma nova liderança política em ascensão, e ele quer privatizar, porque isso será bom para o currículo político dele, agora a coisa vai. Mas, anteriormente, existia uma resistência à privatização dos Correios. Nós temos empresas icônicas no governo. Tem uma empresa que se chama Valec. Essa empresa sempre foi alvo de corrupção e tem diversas ações da Polícia Federal nessa empresa ao longo dos anos. Essa empresa construiu uma ferrovia que custou mais de 10 bilhões de reais. E vendeu essa ferrovia, agora recentemente, com muita dificuldade, surgiram 2 compradores, e vendeu essa ferrovia por 900 milhões a valor presente. Então, significa que o governo tem uma empresa de construir ferrovia, uma empresa de projeto. Então, nós tentamos privatizar a Valec, a EPL. A EPL é um caso bom que eu gostaria de contar. EPL chama-se Empresa de Planejamento e Logística. Essa empresa foi criada no governo da Dilma para fazer o trem-bala. Então, não aconteceu o trem-bala. A inauguração do trem-bala, Rosiane, seria agora dia 20 de junho que passou. Não houve inauguração de trem-bala. Eu pergunto, se essa empresa foi fundada para ser a empresa para elaborar o trem-bala, realizar o trem-bala, fazer com que exista o trem-bala, não existe trem-bala. Passou o governo Dilma, passou o governo Temer, governo Bolsonaro, e a EPL mais a Valec vão ser fundidas numa empresa, não vão ser fechadas. Então, isso demonstra que o projeto liberal está muito focado somente na economia e que, efetivamente, os demais ministros têm que ter uma atitude liberal. Se o ministro não for liberal, ele não vai privatizar. Então, por isso que a agenda liberal está mais dentro do Ministério da Economia do que no governo Bolsonaro. Então, deixa eu entender, quem não quer privatizar? É o ministro da Economia, é o governo ou é o Congresso? Ótima pergunta. Eles não querem privatizar. Nenhum deles? Quem? O establishment. O judiciário vai colocar dificuldades, o legislativo, você verifica que nós estamos tentando a Eletrobras há mais de um ano. Nós não conseguimos ainda autorização do Congresso para privatizar a Eletrobras, não permitiram privatizar a Casa da Moeda, então o Legislativo também não quer que privatize, e o Executivo, por sua vez, escolheu algumas empresas que serão privatizadas, mas não tem assim uma grande agenda privatista. Então, o establishment não deseja que exista o processo de privatização no Brasil. Esse establishment é o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, os servidores públicos, em alguns momentos militares, e em alguns momentos também falsos empresários atrás de um CNPJ. Eles não são empresários, mas durante o período da era PT, eles faziam parte do establishment. E dentro do Petrolão, eles então fizeram um processo de corrupção intenso no Brasil. Eles eram parte do establishment. Quantos ministros liberais tem no governo, Salim, fora o Guedes? Um. Quem? Ricardo Salles. Nem o Fábio, ministro das Comunicações, está nessa lista? O Fábio é uma pessoa de cabeça muito aberta, ele é uma pessoa a favor do livre mercado, ele é uma cabeça muito boa. Eu vou dizer que ele tem uma forte tendência liberal, uma grande tendência liberal, mas liberal de carteirinha mesmo, é o ministro Guedes e o ministro Salles, esses dois são de carteirinha.
Salim, deixa eu para ajudar aqui, até quem está nos acompanhando, entender assim, quando a gente fala da estrutura de Estado e sobre essas empresas que precisam ser privatizadas, logo que o senhor chegou no governo, o senhor fez o levantamento, inclusive, sobre as estatais. Não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, que eu sei que a sua memória é excelente, inclusive, mas se tiver os números aí para citar para a gente, porque o senhor falou agora há pouco, 14 empresas sim vão avançar para a privatização, mas o que é que significa no universo de estrutura de Estado, em números? Quantas estatais, quantas de fato teriam que ser privatizadas? Rosiane, muito bom você ter tocado nesse assunto. Quando o Paulo Guedes, ainda em 2018, me convidou para vir ao governo, ele me disse: Salim, tem 134 empresas estatais e vamos vender aí o máximo que a gente puder delas. Então, eu achei um grande desafio, aceitei e fui para o governo. Quando eu fui verificar, de fato, não eram 134 empresas, Rosiane e Paulo. Eu encontrei 698 empresas, das quais o Estado era controlador direto, suas subsidiárias, coligadas e investidas. 698. Eu, já na iniciativa privada, eu estou aqui fora do governo, descobri mais uma empresa. O Porto de Santos tem uma geradora de energia. Então, já são 699 empresas. Durante a minha gestão, nós conseguimos vender 84 dessas empresas e reduzimos o tamanho do Estado em cerca de 150 bilhões. Então, no dia que eu saí, tinha mais iniciativa privada do que no dia que eu cheguei. Tinha menos Estado do que no dia que eu cheguei. Mas ainda tem lá mais de 600 empresas das quais o Estado controla e suas coligadas para serem vendidas. E o que é que o senhor tem certeza de que não vão privatizar de jeito nenhum? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras. Essas três são impossíveis de serem vendidas por causa o Executivo não deseja, o Legislativo não deseja, o Establishment não deseja. E algum dia vai ser possível vender essas empresas, na sua avaliação? Vai. À medida que a sociedade está descobrindo que esse modelo de Estado que nós temos no Brasil, que foi até então desenhado pelos sociais-democratas, e embora nós tenhamos um artigo na Constituição, que é o artigo 173, que diz o seguinte: o Estado não vai se envolver no mundo dos negócios, apenas quando for de segurança nacional ou de interesse coletivo. Desde quando que produzir gasolina é interesse coletivo ou segurança nacional? Os Estados Unidos não têm companhia de petróleo, nem o Canadá, nem o Reino Unido, nem a Suécia. Eles não têm companhia de petróleo. Então não é estratégico. Então, eu acho que a sociedade brasileira está um pouco cansada desse tipo de governo social-democrata. Mas quanto tempo para vender essas empresas, na sua avaliação? 20 anos, 10 anos, 100 anos? À medida que o governo tiver uma boa bancada liberal no legislativo, ou tiver uma maioria, eu acredito que dentro de 6 a 10 anos, os liberais estarão no governo, poderão estar no governo, e quando eles chegarem ao governo, não vai sobrar uma estatal para remédio. Salim, vou aproveitar então, para a gente estar fazendo esse programa, até a ideia é fazer de forma bem didática, né? Porque a gente fala liberalismo, uma palavra grande, já que falou aí, quando chegar o governo liberal, isso tudo vai acontecer. A gente já está quase no finzinho do bloco, mas eu vou pedir só para você explicar para a gente, assim, o que é liberalismo. Olha que é uma pergunta que para explicar em minutos é difícil, mas eu sei que você vai conseguir em exemplo prático. Por exemplo, eu vou até tentar trazer aqui. Hoje as pessoas têm celulares da forma mais fácil possível. Eu me lembro que lá no início dos anos 90, quando chegou, era uma dificuldade, tinha que ficar em fila, era uma fortuna. Agora não, em todo canto você compra um celular, uma linha. Isso é possível devido a uma medida liberal. No dia a dia, o que é o liberalismo? O liberalismo é uma filosofia que defende o cidadão, dando-lhe mais liberdade. O cidadão deve ter liberdade. A liberdade econômica,
liberdade política, religiosa e intelectual. Significa que o cidadão tem o direito de abrir o negócio que ele quiser, ele pode estudar o que ele quiser, ele pode ser candidato, ele pode escolher a religião que ele se sentir confortável, ele pode escrever, fazer poesias, o que ele quiser fazer. Ele tem liberdade de fazer isso. A essa liberdade individual se contrapõe o Estado coercitivo. Que é um Estado coercitivo? Por exemplo, imposto. Se você não pagar, você vai preso. Isso é que significa Estado coercitivo. Se você fizer uma coisa errada, o Estado vai te multar, vai te prender. Então, isso é o poder coercitivo do Estado. Então, a sociedade brasileira tem um Estado muito forte, fruto de todo esse passado. Quando a gente fala em um governo liberal, a gente fala em um governo que é o governo das pessoas, para as pessoas. No governo liberal, o Estado serve ao cidadão. Ele existe para servir ao cidadão. No governo que não é liberal, o cidadão serve o Estado. Então, ele paga 5 meses de trabalho de imposto para o Estado. Enquanto tem uma casta no Estado que é bem remunerada, hoje nós temos uma situação muito interessante. Nós temos 14 milhões de desempregados na iniciativa privada. 0 desempregado no Estado. Porque o Estado tem estabilidade de emprego. Eu te pergunto, é justo, durante uma pandemia dessa, milhões de brasileiros estarem desempregados e nós temos servidores, entre aspas, empregados do governo que têm estabilidade de emprego? Isso é justo? Mas, durante a pandemia, o que aconteceu? Objetivando manter o número de empregos, o governo teve uma ideia brilhante de vamos reduzir a carga horária e reduzir o salário, mas pelo menos o empregado continua tendo um emprego, vale transporte, vale refeição, e saúde. Então, na iniciativa privada, foi aprovado que houvesse, então, pudesse haver uma redução de horas e uma redução consequente de salário. Com isso, o Brasil foi um dos países que teve menor índice de desemprego na pandemia. O governo tentou fazer o mesmo com os servidores. Como descobriu-se que temos 60 milhões de brasileiros que, no auge da pandemia, precisaram de algum socorro do Estado, pensou-se, ok, vamos também fazer a mesma coisa. Servidores poderão ter a carga de trabalho reduzida e reduzido o seu salário. E isso que sobrar, nós podemos transferir para esse cidadão invisível, necessitado, que durante a pandemia não tem como vender pano de prato no sinal, não tem como vender mate na praia, não tem como vender pipoca na esquina. Vamos ajudar essas pessoas. O que o judiciário disse? Não. De servidor público não pode reduzir salário. Ou seja, do privado pode. No liberalismo isso não ocorreria. Não ocorreria isso. Um governo liberal, né, na tese, ele pode obrigar o cidadão a votar e também, que é a polêmica do momento, pode obrigar o cidadão a tomar uma vacina? Isso é uma afronta ao cidadão. O voto deve ser um direito do cidadão. No dia da eleição, se ele quiser, ele levanta, vota ou não. Por ser o voto obrigatório, o que aconteceu na última eleição? Mais de 30% de votos nulos e brancos. Isso é um protesto do cidadão, dizendo, olha, eu não queria vir cá. Então, o voto obrigatório é uma demonstração do Estado coercitivo, de um Estado de esquerda. E tem, hoje, uma discussão muito grande sobre vacina. A vacina deve ser obrigatória? Ora, o Estado não pode obrigar um cidadão a fazer certas coisas. Não pode obrigar o cidadão a levantar para ir votar, não pode obrigar ele a tomar vacina. Isso é um direito do cidadão, tomar a liberdade. Ele tem o direito de escolha, se ele vai ou não. Por falar nisso, eu quero fazer aqui um parêntese.
No Estado coercitivo, hoje, existe uma lei que menores não podem trabalhar. Hoje, se essa lei funcionasse lá atrás, meu pai seria preso, porque eu e meus irmãos começamos a trabalhar aos 8 anos de idade. Nós trabalhávamos no armazém do meu pai. Eu tenho carteira assinada com 13 anos de idade. Ora, hoje meu pai seria preso. E talvez, eu não sei o que aconteceria se nos dias de hoje fosse essa situação. Então, não pode o Estado ensinar aos pais como é que se educa os filhos. Salim, o governo atual, como o senhor mencionou, é liberal, tem uma intenção liberal na economia, mas conservadora nos costumes. Vários liberais dizem que não é possível ser diferente assim. Se for liberal, tem que ser liberal em tudo. Na sua opinião, é razoável ser conservador nos costumes e liberal na economia? Isso é possível porque tem alguns pontos da pauta conservadora que são polêmicos. Os liberais, olha que interessante, eu lhe dar um exemplo para responder a sua pergunta. 2 indivíduos. Um indivíduo é vegetariano e ele não aceita que o vizinho dele coma carne. Esse indivíduo, ele tem uma tendência forte de ser de esquerda, socialista, porque ele acha que o que tem que ser para um, tem que ser para todo mundo. Já um indivíduo que é vegetariano, e ele aceita e concorda que o vizinho dele coma carne, é um direito de escolha do vizinho, esse indivíduo tem uma tendência liberal. Ele aceita, ele respeita o indivíduo a buscar as suas melhores alternativas. Então, na pauta conservadora, que é difícil passar no Congresso, você tem visto aí o assunto, por exemplo, de desarmamento e venda de armas, você está vendo como é difícil. Então, a pauta conservadora, ela é por si só polêmica. Vou te citar 2 exemplos. Um é o aborto. É um tema muito polêmico, porque em diferentes religiões, as pessoas têm diferente ponto de vista sobre o aborto. O senhor é a favor de ser liberal nesse sentido, de poder fazer ou não aborto? Eu sou liberal de que isso compete ao indivíduo. Por exemplo, se uma mulher está grávida, eu acho que isso aí é dela, ela que deve tomar essa decisão. Nós, a sociedade, não é da nossa conta a vida dela. Então, o liberal respeita a decisão individual. Então, essa decisão cabe à mulher, ao marido, à família. Não cabe a nós, sociedade. Mas o conservador não pensa assim, certo? Hoje está muito aberto, Paulo. Os conservadores mudaram muito com essa sociedade moderna nossa, com essa mídia. Os conservadores estão mudando muito. Então, eu diria que já hoje há uma grande abertura para certas discussões. Mas o aborto é o mais polêmico deles. O senhor acredita que alguma dessas pautas conservadoras avança até o final dessa gestão? Somente se o presidente Bolsonaro tiver uma grande bancada, um grande apoio no Congresso que faça passar essas pautas. Então vamos retomar aqui a pauta econômica para saber se elas avançam também. O senhor falou muito em estrutura do Estado, tamanho do Estado. Uma das formas de diminuir o tamanho do Estado é com a reforma administrativa. O senhor acredita que o Congresso, de fato, vota essa reforma? O Estado brasileiro, ele é gigantesco, obeso, burocrático, lento e oneroso para o cidadão de impostos. Esse é o Estado que nós temos. Pesado. Então, todos nós brasileiros trabalhamos 5 meses no ano para poder pagar imposto para carregar esse Estado desse tamanho. Então, nós precisamos, dentre outras, uma reforma administrativa. Agora, a reforma administrativa ideal, correta, seria uma reforma administrativa de hoje para frente, que também contemplasse os atuais servidores públicos, os atuais 12 milhões de servidores públicos. Então, a reforma que está seguindo é o seguinte, é para os futuros servidores, não para esses. Então, essa reforma, de uma certa forma, ela já está nascendo desconfigurada. Então, esse desconfiguramento dessa reforma
vai fazer com que seja mais dolorosa, seja mais lenta essa redução do tamanho do Estado. Essa reforma vai passar, porque os senadores, os deputados têm consciência da importância dessa reforma administrativa. Então vai passar. O quando que é difícil de precisar, mas vai passar. Nesta gestão ainda? Nessa gestão ainda. Como também a Eletrobras. A Eletrobras vai passar o projeto de lei que autoriza a Eletrobras ser privatizada. Mas talvez não seja agora, mas talvez no princípio do próximo ano. Então a gente retoma aí a questão da privatização, né, Salim? Eu vou voltar de novo, né? Por que é tão difícil privatizar nesse país? No seu entendimento, qual é, assim, aquele elefante pesado mesmo que o governo não tem mais como carregar e que tem que ser vendido de todo jeito? Bem, em princípio, tem que vender tudo enquanto é empresa. O Estado não tem que ser empresário, ele não tem que competir com a iniciativa privada. Estado não deveria ter empresa. Primeira coisa é isso. Mas vamos lá. Nós poderíamos fechar todas as empresas que são deficitárias. Nós temos 18 empresas hoje que dependem do orçamento público para sobreviverem. O orçamento para este ano foi de 20 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos tirando 20 bilhões do bolso dos cidadãos pagadores de impostos e colocando em 18 empresas que dão prejuízo. Então, o governo tem que ter coragem de fechar todas essas empresas ou vender aquelas que seja possível vender. Mas essa lista... Não faça... Desculpa, só interromper, Salim. Essa lista tem a Embrapa, por exemplo. Aí fecharia a Embrapa também, que é uma estatal dependente? A Embrapa é uma empresa que tem prestado relevantes serviços ao país na área da pesquisa de agropecuária, mas a Embrapa pode continuar existindo num outro modelo. Então a Embrapa deveria ser uma autarquia, mas não uma empresa. Entendi. Salim, a gente vai continuar de novo essa conversa, mas o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o empresário, fundador da Localiza, ex-secretário de Desestatização do governo Bolsonaro, Salim Matar. Salim, agora a gente tem um tempo bem pequeno e a gente está com tanta pergunta ainda para fazer aqui. Vou tentar fazer aí, num poder de síntese, várias perguntas ao mesmo tempo. Uma das coisas é agora no mês de outubro, o governo apresentou ali, assinou e enviou para o Congresso uma proposta para fazer um marco legal das startups. Se o senhor teve a oportunidade de ver o que é que está sendo tratado ali, tem avanço de fato ou ainda está com um texto que precisa mudar muito no Congresso? Excelente projeto de lei, o marco legal das startups. Só para lembrar para vocês o seguinte, cada startup, cada pequeno negócio, cada micro negócio será amanhã uma grande empresa, um grande negócio. Eu mesmo iniciei meu negócio com 6 fusquinhas usados e comprados a crédito. E tenho hoje uma companhia com 390 mil carros. Então é o seguinte, nós temos que facilitar a vida do empreendedor. Quem mais cria emprego no país não são as grandes empresas, são as pequenas e médias empresas. A estatal do chip do boi, a Ceitec, vai ser vendida? Enquanto eu ainda estava no governo, ela ia ser fechada, Paulo, porque não teve nenhum interessado. Buscamos no mercado diversas empresas, ninguém se interessou. Ou seja, o Estado é tão ineficiente que ele cria empresa que ninguém depois nem quer comprar. Ou seja, empresa que não tem valor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou também em outubro a intenção de abrir ali ações no mercado, uma oferta inicial de ações em relação ao braço digital da Caixa Econômica Federal. Essa é a melhor alternativa, na sua avaliação? Tem que vender todas as subsidiárias da Caixa, todas do Banco do Brasil, todas da Petrobras. O governo tem que respeitar o artigo 173 da Constituição. Nós estamos violentando a Constituição quando nós temos empresas de cartão de crédito, de seguros, de petróleo. Tudo isso é uma agressão à Constituição. Então tem que vender todas as subsidiárias de todas as empresas estatais. Tem que começar a vender já ou é melhor esperar o mercado de ações ficar mais forte, melhorar? Tem que começar a vender de imediato. Esse negócio de melhorar a empresa para depois vender ou esperar o mercado melhorar
Esse é o establishment, tentando justificar formas de não vender os ativos que estão hoje com o governo. As medidas adotadas pelo governo para enfrentamento da pandemia nessa área econômica foram corretas na medida exata? As medidas tomadas sobre o Brasil foram as melhores medidas dentre todos os países que eu conheço. Tanto é que o Brasil teve um PIB que vai cair menos do que em outros países, tivemos menor queda de empregos, a nossa recuperação vai ser mais rápida, então as medidas do Brasil foram muito boas e descobrimos que temos 60 milhões de brasileiros que nunca bateram na porta do Estado pedindo nada. Então são os verdadeiros brasileiros que pagam imposto 5 meses por ano de trabalho, mas que não pedem nada do Estado. Essa retomada, o senhor acredita que vem em V ou vai ser mais suave? Vai ser ali, afundou de vez e sobe de vez, que é esse movimento em V, ou não? Por tudo que eu tenho estudado e visto, parece que a retomada brasileira vai ser em V. Entendi. Ainda, o senhor falou ainda a respeito da questão do PIB, o FMI fez uma projeção de que até 2025 a dívida pública vai chegar a 100% do PIB. O senhor tem esse mesmo pensamento, essa mesma estimativa ou considera pessimista demais? Não, vai chegar sim. O nosso Congresso é gastador. Então, nós precisamos sim, talvez nesses anos que faltam para 2025, vai ser difícil corrigir isso. Então, o FMI está certo, o nosso Congresso e o nosso Executivo têm que ser mais cuidadosos e gastar menos. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. O governo não pode gastar mais do que arrecada. E só para lembrar que não existe dinheiro do governo. O dinheiro pertence ao cidadão pagador de impostos. Ele fica com o governo para ser administrado. Mal administrado, aliás. Mas o dinheiro pertence ao cidadão pagador de impostos. Renda Brasil ou renda cidadã, tem que fazer? Nós precisamos. Essa é uma tese liberal. Essa tese é a tese do imposto de renda negativo. Significa o seguinte: toda sociedade deve, de alguma forma, ajudar a cuidar daqueles menos favorecidos. Então, isso é uma tese liberal de Friedman e de Hayek. Então, faz sentido, sim, como Bolsa Família, a gente ter um Renda Brasil. Então, nós precisamos cuidar daquelas pessoas mais necessitadas. O ex-secretário Marcos Sintra também defendia muito essa questão do imposto de renda negativo. Mas publicamente, o governo até o momento não apresentou nenhuma proposta nesse sentido. O senhor acredita que vai ser apresentado? Ainda vai ser apresentado porque é uma coisa muito delicada e tem que envolver um pouco do legislativo, tem que envolver o executivo e tem que envolver também o judiciário. Então, todas as partes querem contribuir, todas querem opinar, então daí a dificuldade de se ter um programa de Renda Brasil já pronto, que até hoje não conseguiu sair do papel. E só para deixar claro, no caso do projeto de imposto de renda negativo, para quem está nos assistindo, é aquela ideia de que todas as pessoas declaram o imposto de renda, é considerado que um cidadão precisa ter uma renda mínima ao longo do ano. Quem não recebe, quem não alcança essa renda, automaticamente passa a receber uma bolsa ao longo do ano e a partir do momento que ele declarar e já estiver passando disso, pronto, a renda passa, essa renda básica para de ser fornecida. Salim, uma dúvida é a seguinte: na sua opinião, qual foi o maior acerto e o maior erro do governo Bolsonaro até agora? O grande acerto, que foi espetacular, foi ter realizado a reforma da Previdência, a maior reforma da Previdência do mundo, que a França estava tentando com Macron há 2 anos e não conseguiu fazer. E também a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica vai fazer com que o capitalismo brasileiro possa ser alavancado a partir desse momento. E de erro, eu diria o seguinte: eu mesmo não sou favorável à política do toma lá da cá. Porém, o histórico da democracia brasileira é assim que funciona. Então, eu acho que um erro do governo foi não ter formado uma bancada de apoio ao governo desde o princípio do governo Bolsonaro, e o governo só está formando essa bancada agora. Então, acho que tivesse essa bancada sido formada, teria passado muito mais projetos de governo.
Salim Matar, já está acabando o nosso tempo. Ainda teria muita pergunta para fazer, então já fica um convite para uma próxima conversa aqui conosco. Salim Matar, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder em Foco. Eu agradeço também ao jornalista Paulo Silva Pinto, do jornal digital Poder 360. E agradeço principalmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui. Boa semana a todos.